Loucura, loucura, loucura. Esse programa de hoje era para falarmos sobre a educação, na formação do ser humano e a falta de também, né, em todo esse processo de se criar um caráter melhor. Por isso a nossa psicóloga querida, Edna, está aqui falando com a gente hoje, já falamos sobre tudo isso e de repente o assunto foi para outro lado porque eu perguntei a ela como que a parapsicologia encara então o homossexualismo. Porque ela me disse que tudo que se fala, ou que se sente na gravidez, aquilo passa para a criança. E eu pensei, será que então, ou quando uma pessoa nasce com vontade de ter o carinho de outro homem, ou a mulher querendo ter o carinho de outra mulher, é porque houve uma comunicação errada durante a gravidez? Sim, a mamãe ficou esperando o menino. Por exemplo, lá dentro tem uma menina, ou vice-versa. A mamãe está esperando uma menina e lá dentro tem um menino. Vamos supor que a mamãe esteja esperando uma menina e tem um menino. Então, quando a criança está lá dentro, ela sabe que ela não vai agradar no sexo que ela vai nascer. Okay. E aí ela começa criando dentro da mente dela que quando ela nascer, ela tem que ser muito menino para poder agradar os princípios ali. E ocorre até de crianças que nascem em cima de programações de sofrimento da mãe, do irmão ou do pai, e a criança nasce querendo cortar o piruzinho, a criança nasce... são abusadas pelos maridos. Aquilo a criança durante a gravidez. Sim, sim. Então tem uma série de coisas que estão aí. É um assunto que é interessante para a gente estar abordando isso depois, mas é muito interessante a mamãe compreender que o sexo e o neném que está ali, se descobriu enquanto não se descobre, é um neném, é um bebê. Quando descobriu, já se chama pelo nome. Óbvio que existem hoje questões aí na hora do exame, sim, que o médico detecta. E outras variáveis também, eu não quero fugir do nosso assunto hoje, mas como a educação também passa por aí, porque a pessoa tem que saber como educar uma criança que nasceu com essas características. Então, só a verdade liberta, Wesley. Olha que bacana. Só a verdade liberta. Não esconda do seu filho o que aconteceu no ventre materno. Senta com ele e conta uma história. Esse dia eu estava explicando isso. Conta uma história de um bichinho fazendo a semelhança primeiro do patinho, da patinha, que mamãe esperava um patinho, e aí veio uma patinha, mas que foi muito bem-vindo, conta e foi feliz essa patinha, teve vários filhos, e foi muito feliz dentro da família, conta a história até o final. Depois leva a criança a compreender, assim também aconteceu com você. Okay. Quando você fala isso com a criança, ela já vai fechando o processo todo e vai entender que ele pode ser feliz igual doutora, a patinha. Mas eu estou aqui hoje numa saia justa danada, porque eu fui para um assunto quando o assunto do programa é outro, né? Você viu o depoimento no bloco anterior da nossa entrevistada e ela falou coisas seríssimas aí, sobre negligência familiar e do governo, e também sobre terceirização das famílias, da educação pelas famílias. Exatamente. Voltamos ao assunto então? Voltamos. Isso é muito sério, porque na verdade, infelizmente, não são os pais que educam os filhos. Os filhos ficam o tempo inteiro dentro da creche. Hoje a creche está aí com 6 meses aceitando as crianças e os pais estão querendo com 3, por necessidade de trabalho. Eu entendo perfeitamente isso. Daí essa criança vai para uma creche muito nova. E lá na creche, ela começa a conviver com profissionais, vários profissionais. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma estrutura de personalidade. Ela vai conviver com isso. É bom, é bom. A criança ir para a creche não é ruim. É melhor do que ficar em casa, junto com uma babá, onde ali, ou com qualquer outro profissional, onde a pessoa que zanga com ela vai manter com ela o tempo todo, se manter ali presente do tempo inteiro, e a criança não consegue desfocar daquilo que ela sofreu. Na creche, não. Ela viveu uma situação complicada com um profissional, daqui a pouco ela está no meio de outros. E a mente humana, a partir do momento que você começa a viver um outro fato, você muda o comportamento. Então ela sai daquele sofrimento que estava dentro dela para viver uma alegria, com o menino correndo com outra professora. Então a creche é muito boa para a criança. Eu não estou aqui dizendo a questão disso, e os pais precisam, de fato, colocar essas crianças na creche. Mas eu quero dizer a vocês, pais, que a qualidade é fundamental. Ok, mas eu prometi também em falar sobre a questão do nascimento. Quem nasce de cesárea, parto natural, sofre diferentemente ou tem características especiais? Sim. O parto, a cada parto, traz uma programação. Uma criança, se ela nasce prematura, ela se sentiu ameaçada de morte dentro do ventre materno. De alguma forma, alguma coisa aconteceu e que ela queria sair rápido lá de dentro, para buscar ajuda como sobrevivência dela de ser único. Uma criança que nasce de parto normal, ela já nasce fazendo esforço para ela nascer. A vida para ela começa sendo uma coisa de buscar desafios, superar obstáculos. E o processo do nascimento em si, quando ela supera o nascimento no parto normal, é uma vitória. É como um respirar novo. Então, para a criança, isso é muito bom. A criança que nasce de parto fórceps ou os partos difíceis, são crianças que têm aí dentro do ventre materno medo de alguma coisa de insegurança que está aqui fora. Ela cresce e ela não quer sair por insegurança.
A cesárea em si, essas cesáreas hoje, que são marcadas datas para poder tirar a criança, né? É bom que converse primeiro com o bebê. Mamãe está querendo que você nasça tal dia, porque é o dia do aniversário do papai, um presente que a gente vai dar ao papai. Perfeito, né? Mas a criança, quando ela é marcado, vai para um hospital, e uma pessoa estranha vai lá e arranca ela do ventre materno. É como se a mamãe pedisse a alguém para tirá-la dali de dentro, porque ela está fazendo mal. Então, tudo isso vai fazendo registros para nós, dentro do que a gente trabalha, na mente subconsciente da criança. Que loucura! É complicado. Bom, eu gostaria que a senhora voltasse ao programa, porque são muitas questões a serem debatidas aqui. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, Wesley, que eu fui numa entrevista, eu fui numa porta de uma escola esses tempos aí, e tinha um papai deixando uma criança na porta da escola. E ele pediu à professora que não deixasse a criança dormir depois de 4 horas. E aquilo me incomodou. E eu fui procurar saber por que ele fez aquela pergunta. E aí a professora me disse que se a criança dormisse depois das 4, ela iria para casa e demorava a dormir. E se ela dormisse mais cedo, ela dormiria cedo. Então, papais, deixa essa criança dormir mais tarde. Deixa essa criança mesmo com seu cansaço. Porque esse tempo da criança passa muito rápido. E você vai poder dar qualidade ao seu filho para quando ele crescer, você saber que os valores que foram implantados nele foi você quem colocou. Não a escola, não a igreja, não os amiguinhos. E aí quando ele estiver lá na adolescência, que ele olhar para você e você olhar para ele e falar, mas não foi isso que eu te ensinei. Se ele pudesse rebobinar o filme, ele diria, você não me ensinou nada. Né? Porque na realidade ele aprendeu com a vida. Não é só o filho do pobre, como ela disse. Não é. Não é ele que aprende com a vida. Todas as crianças hoje estão aprendendo com a vida. Então os pais precisam sim se sentirem responsáveis. Ao criar, ao pensar em engravidar, os dois se organizam nisso. Outra coisa, Wesley, que eu falo sempre, papai e mamãe, coloquem na sua agenda do dia a dia, lá na sua programação de viagem, de atender fulano, de atender ciclano, mandar um pouquinho de energia positiva para o seu filho que está lá na creche. Porque mentalmente ele capta tudo. Use da intuição que você tem, da comunicação telepática com seu filho e comece a colocar e inserir ele na sua agenda de trabalho para que ele possa receber, mesmo que ausente dele, ele possa sentir você presente. Para que ele possa lá ter forças e se programar, mesmo a mamãe não estando aqui, eu sinto mamãe comigo. Existe essa... Bom, isso é assunto para o próximo programa, porque o programa já está encerrado tecnicamente. Mas existe essa telepatia entre mãe e filho mesmo, isso é verdade? A comunicação Querida, telepática. Muito obrigado, tá bom? Vontade de continuar o papo aqui, né? Vou continuar telepaticamente. Ok. Beijão pra vocês, muito obrigado, Ed, mais uma vez. Eu espero vocês sempre aqui no Sala News, que aqui o papo rende pra caramba, não é verdade? Eu prometo, vou trazer a Ed de volta aqui, tá bom? Beijão e até a próxima, sempre aqui no Sala News.